Pode Povo, pode Povo, pode Povo, onde o povo encontra sua voz. Tá na hora de mais um Pode Povo, podcast do Sindipetro NF, onde você encontra a sua voz aqui na Folha FM do Grupo Folha da Manhã de Comunicação e no comando deste Pode Povo, Sérgio Borges, que é o coordenador geral do Sindipetro NF. Ô Sérgio, programa de hoje, o podcast de hoje sobre transição energética justa. Quero que você explique, detalhe o que é de fato essa transição energética justa. A gente fala muito em transição energética, mas o Sindipetro, o movimento, tem levantado essa bandeira justa. Explica pra gente como é que funciona essa defesa que vocês fazem em cima dessa transição energética. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que interagem com a gente nas redes. Esse é um assunto que está no dia a dia da maioria da população e muitas das vezes a gente nem percebe. Então, o ouvinte agora que está nos acompanhando num carro ou no carona de um carro, de um Uber, movido a gasolina, ou talvez aqueles que estão nos acompanhando num ônibus coletivo a diesel, não saiba, mas é um assunto que dialoga também com os meios de transporte. A gente sabe que esse meio de transporte, movido a combustível com base do petróleo, ele ainda vai ser muito utilizado na sociedade. Mas a gente sabe também que o combustível fóssil, ele é finito e vai ter um momento que ele vai acabar. É por isso que a sociedade, de um tempo para cá, começa a estudar novas fontes alternativas. Sem falar numa questão que esse tipo de combustível gera um impacto ambiental muito grande para o planeta, né? Inclusive contribuindo significativamente para o aquecimento global. E a partir dessa discussão, o mundo começa a analisar e estudar fontes alternativas de energia. Fontes essas que, em sua grande maioria, passam por a energia eólica, a energia dos ventos. A gente tem aqui em municípios da região, como São Francisco, algumas usinas eólicas, e também energia solar, que é uma coisa que já está mais comum. A gente vê, principalmente nós, petroleiros aqui, que embarcamos em Farol, a gente, ao passar aqui pela Estrada do Ceramista e pela RJ, que dá acesso ao aeroporto de Farol, a gente já vê algumas usinas solares, sem falar na possibilidade que cada brasileira tem, ainda não é um custo acessível, mas de instalar placas solares na sua casa. Então, esse debate da transição energética é muito importante quando se fala dessa questão da finitude dos combustíveis de origem fósseis, ou seja, que são derivados do petróleo, e também com a preocupação com a emissão de poluentes e os impactos ambientais que esses combustíveis trazem para o mundo. Sim, eu tenho acompanhado o movimento do sindicato e sei de fato como é que funciona essa defesa que o Sindipetro faz, muito além de salário, muito além de direitos e tal. Acho que é uma justiça social e tudo mais envolvendo essa questão. E posso imaginar, meu caro, que isso vai gerar desemprego. Acho que vai ser inevitável, né? Quando se fala em transição energética justa, a gente não está falando só da mudança do modelo de energia. A gente está falando também dos impactos que essa mudança traz para a sociedade de uma forma geral, tanto para as questões ambientais quanto para as questões sociais. E aí o movimento sindical tem uma preocupação especial com os trabalhadores. Você imagina o que vai acontecer, por exemplo, com trabalhadores de países que utilizam usinas a carvão, que na Europa tem muita coisa ainda funcionando, quando essas usinas forem fechadas. Ou, por exemplo, com os mecânicos aí do seu bairro, dos ouvintes, quando a gente tiver uma frota de veículos elétricos muito maiores do que os veículos hoje a combustão. Então, é disso que a gente está falando. É a preocupação com a qualidade do emprego, e aí a gente fala que as pessoas vão ter que se qualificar, os governos mundiais vão ter que se preparar para fazer essa transição de modo que não gere impacto para os trabalhadores e para a sociedade de um modo geral. Eu estou falando aqui de qualificação desses trabalhadores
para um novo modelo de equipamentos de transporte e de demais equipamentos, como, por exemplo, geradores. Eu estou falando aqui de qualidade de emprego para que essas pessoas também, de uma hora para outra, não percam o seu emprego e se vejam com um problema social colocado na sociedade. Então, essa transição tem que ser justa não só para quem domina os meios de produção de energia, tem que ser justa para a sociedade em geral e trazer mais benefício para a população, emprego de qualidade e, principalmente, uma preocupação com o meio ambiente para as gerações futuras. Como sempre, excelente e esclarecimentos bons para a gente poder montar aqui o nosso pensamento, formar nossa opinião e entender de fato o que está se passando, de tudo que é importante para a nossa vida como um todo. Valeu, Sérgio. Forte abraço. Vamos seguir na luta, amigo. Até a próxima. Muito obrigado, Cláudio. Eu que agradeço e falo sempre, vocês que estão nos ouvindo, nos acompanhando nas redes, sigam as redes do Sindipetro NF, @SindipetroNF e @Serginho Petroleiro. Pode Povo, pode Povo, pode Povo, onde o povo encontra sua voz.